ao nosso canal Português em Foco com a professora Andréia. Eu sou a professora Andréia e vamos à aula de hoje. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre adjetivo. Nós já falamos aqui sobre artigo, sobre substantivo. Agora chegou a vez de a gente falar do adjetivo. Fala, não me diga! Para que serve o adjetivo? Qual é a sua função? Então, o adjetivo é a palavra que atribui propriedade ao ser, exprimindo aparência, modo de ser ou qualidade. Na maioria das gramáticas, a gente encontra a seguinte definição: adjetivo é a palavra que dá qualidade ao substantivo. Então, essa qualidade são exatamente aquelas palavras que a gente utiliza para exprimir ou para descrever a aparência ou o modo de ser de alguém ou de alguma coisa. Nessa tirinha do Ziraldo, que é do Menino Maluquinho, que tem como personagem principal o Menino Maluquinho, a gente tem aí: é estranho. Para a mamãe eu sou respondona, para o papai eu sou dengosa e para as visitas eu sou super educada. É isso aí, a vida é um teatro, Julieta. Mas quem escreveu seus papéis não tem nenhuma originalidade. Se você parar para observar, são várias as palavras que descrevem a personagem Julieta. Realmente. Respondona, dengosa, super educada. Então, essas palavras que descrevem a personagem Julieta, que indicam para a gente o modo de ser dela, as qualidades que ela tem, essas palavras são adjetivos. E é exatamente isso que o adjetivo faz: acompanhar o nome, atribuindo a esse nome qualidade, exprimindo aparência ou modo de ser. Temos aqui o poema Cena de Jardim, da autora Leda Dias, que diz assim: rede traiçoeira, na linda roseira a aranha deixou. Joaninha faceira, ligeira, brejeira, na rede pousou. Teimoso girassol, olhando sempre o sol, nem a cena notou. Moroso caracol, nem sol nem girassol, caracolando olhou. Ligeiro passarinho, de bico bem fininho, a teia desmanchou. Adoro! Se nós olharmos para esse poema, todas as palavras que estão na cor verde, traiçoeira, linda, faceira, ligeira, brejeira, teimoso, moroso, ligeiro, fininho, são palavras que atribuem qualidade a um substantivo. Quem é traiçoeira? É a rede. Quem é linda? A roseira. Quem é faceira, ligeira e brejeira? A Joaninha. Quem é teimoso? O girassol. Quem é moroso? Devagar, O caracol. Quem é ligeiro? O passarinho. O que é bem fininho? É o bico do passarinho. Então, essas palavras em verde são características, são qualidades, desses substantivos que eles estão acompanhando. Então, veja que naquele poema, os seres que a gente descreveu, eles apresentam defeitos, qualidades e modo de ser, além do aspecto, lógico. Quais seriam os defeitos? Traiçoeira e teimoso. As qualidades: linda, faceira. O modo de ser: ligeira, brejeira, moroso, E o aspecto: fininho. Veja que o adjetivo, ele serve para mostrar para a gente, ou atribuir a um substantivo, a um nome, defeitos, qualidades, modo de ser e aspecto. As palavras variáveis que modificam os substantivos, atribuindo-lhes certas características valorativas, que são aquelas subjetivas, ou descritivas, que são aquelas objetivas, como qualidades, defeitos, estado, modo de ser, o aspecto, chamam-se adjetivos. Ad significa junto a. Adjetivo está junto ao substantivo, ele sempre vem junto a um nome, junto a um substantivo, para caracterizá-lo. É interessante a gente pensar que existem adjetivos que são subjetivos e adjetivos que são objetivos.
O que seria esse adjetivo subjetivo? É aquele adjetivo que mostra características que são valorativas, né? Que eu estou atribuindo de acordo com o meu entendimento, de acordo com a forma de eu enxergar determinada coisa. Quem me conhece sabe que eu sou baixinha. Então, se você disser para mim, André é baixinha, esse baixinha aí é um adjetivo, é uma característica minha. Mas esse adjetivo, né, baixinha, ele não seria considerado subjetivo, e sim objetivo, porque ele é descritivo, é uma característica inerente a mim. Não é alguém que acha que eu sou. Não, eu sou realmente. Eu tenho baixa estatura, eu sou baixinha, então esse adjetivo ele é objetivo. Mas se você disser André é inteligente, inteligente é um adjetivo subjetivo. Por quê? Porque é uma característica valorativa. Alguém pode achar, outra pessoa pode não achar. Então, as características valorativas, né, aquelas características que são atribuídas a alguém por conta da sua subjetividade, né, da subjetividade de quem está atribuindo aquela característica, né, de acordo com o seu juízo de valor que você faz em relação àquele substantivo, aquele nome ao qual você vai atribuir o adjetivo, é o que a gente chama de adjetivo subjetivo. As características que são descritivas, que são realmente inerentes àquele substantivo, àquele nome, então a gente vai dizer que são adjetivos objetivos, porque aí não depende do seu juízo de valor, não depende do seu olhar, é o que é e ponto. Quanto à formação, os adjetivos eles podem ser primitivos ou derivados, simples ou compostos. E aí, gente, a gente vai seguir aquela regra que a gente segue para compreender o que é primitivo, o que é derivado, o que é simples ou o que é composto, quando a gente está estudando o substantivo. Primitivo é o adjetivo que não se deriva de outra palavra, que não vem de outra palavra. Tá? Enquanto que o derivado é o contrário. O derivado é o adjetivo que é formado a partir de outra palavra. Simples é o adjetivo que é formado por um único radical. Composto é o adjetivo que é formado por mais de um radical. Que bom! Então, quando você tem aqui, por exemplo, seguro, lugar seguro. Seguro é um adjetivo, né? É uma característica que está sendo atribuída ao substantivo lugar. Seguro é um adjetivo simples, porque ele foi formado por um único radical. Apaixonado. Apaixonado é um adjetivo simples. Além de ser um adjetivo simples, eu posso dizer que apaixonado é um adjetivo que também é derivado, porque apaixonado vem de paixão, né? Então, vejam que derivado ou primitivo vai depender se a palavra vem ou não de outra. Simples e composto vai depender se eu tenho um ou mais de um radical na formação da palavra, do adjetivo. Roupa leve. Leve é um adjetivo simples, porque é formado por um único radical. Filme divertido. Divertido é um adjetivo simples, porque é formado por um único radical, assim como satisfeito. Você tem aí empregado satisfeito. Satisfeito é um adjetivo que está dando qualidade ao substantivo empregado. Mas esse satisfeito, de acordo com a sua formação, a gente vai classificar como simples, porque eu só usei um único radical para formar esse adjetivo. Aqui nós temos outros exemplos de adjetivos, no entanto, são adjetivos compostos, porque são adjetivos que possuem mais de um radical. Veja, por exemplo, uniforme verde escuro. Verde escuro é um adjetivo composto, porque é formado por mais de um radical. Escola ítalo-brasileira. Escola é um substantivo, ou ítalo-brasileira é um adjetivo composto, porque é formado por mais de um radical. Assim como azul piscina e franco-suíça. Todos esses adjetivos formados por mais de um radical, a gente vai dizer que são adjetivos
compostos. Primitivos, como eu já falei, são aqueles adjetivos que por si mesmos designam uma qualidade, independentemente da existência de seres, ações que a representam, ou seja, eles não derivam de outra palavra. Apartamento amplo, então amplo é um adjetivo primitivo, água fria, mãe jovem, carro novo, blusa branca. Então, branca, novo, jovem, fria, amplo, são todos adjetivos que, além de simples, porque são formados por um único radical, eles também são primitivos. Os adjetivos derivados, como eu já disse, vêm de outra palavra, originam-se de outros radicais. Por isso, eles geralmente apresentam afixos, que são os prefixos e os sufixos. Quem aqui no canal já assistiu à aula de estrutura e formação da palavra, lembra que a gente tem, que a gente já aprendeu que afixos são prefixos e sufixos. São elementos que eu acrescento ao radical para formar novas palavras. E aí, por exemplo, você tem acordo salarial. Salarial é um adjetivo que dá qualidade ao substantivo acordo. Salarial, além de ser um adjetivo simples, porque é formado por um único radical, ele é derivado. Por que derivado, André? Porque salarial vem de salário. Assim como grevista vem de greve, assim como carnívora vem de carne, assim como sensacional vem de sensação. Então, salarial, grevista, carnívora e sensacional são todos adjetivos, porque dão qualidade aos substantivos aos quais eles estão se referindo. São simples, porque todos eles são formados por um único radical, mas eles são derivados, porque eles vêm de outras palavras, eles se formaram a partir de outras palavras. Geralmente, se você perceber, esses adjetivos, eles se formam a partir de um substantivo. Salário é um substantivo que deu origem ao adjetivo salarial. Greve é um substantivo que deu origem ao adjetivo grevista. Carne é um substantivo que deu origem ao adjetivo carnívora. Sensação é um substantivo que deu origem ao adjetivo sensacional. Nós ainda temos os adjetivos pátrios ou gentílicos. É a mesma coisa, né? Tanto faz. Quando você encontrar essa nomenclatura pátrio ou gentílico, eles querem dizer a mesma coisa. Será? São aqueles adjetivos que se referem à procedência, à nacionalidade ou ao lugar de origem de alguém ou de alguma coisa. E todos eles são substantivos derivados. Por exemplo, quando você diz assim, música espanhola, espanhola vem da Espanha, né? Do substantivo Espanha. Espanhola é o adjetivo que indica a origem dessa música, o lugar de origem dessa música. Jogador argentino, argentino vem de Argentina, né? Do país. Então, argentino é um adjetivo pátrio porque indica a origem ou a nacionalidade desse jogador. Repórter catarinense, catarinense vem de Santa Catarina. Então, esse catarinense é um adjetivo pátrio porque indica a origem desse repórter. E assim, são todas as palavras que indicam a origem, a nacionalidade ou a procedência de uma pessoa ou de alguma coisa. Existem adjetivos pátrios que também são compostos. Por exemplo, quando você diz equipes euro-americanas, né? Euro-americanas é um adjetivo pátrio, porque indica o lugar de origem dessa equipe. No entanto, veja que esse adjetivo ele é formado por dois radicais. Então, se eu tenho dois radicais na formação da palavra, do adjetivo, isso aqui é um adjetivo composto. Franco-germânicos, luso-brasileiras. Então, luso-brasileira, franco-germânicos e euro-americanas são adjetivos pátrios, mas também são adjetivos compostos, porque são formados por mais de um radical. Geralmente, o primeiro elemento é, em geral, mais curto e mais erudito, né? Mas, atenção, muita atenção. Às vezes, os adjetivos são empregados como substantivos ou como advérbios. Exemplos: agia como um ingênuo. Veja que aqui a gente tem um artigo antes do adjetivo ingênuo. E a presença desse artigo
faz com que esse adjetivo esteja sendo empregado como substantivo. Lembra que aqui no canal a gente já tem uma aula sobre artigos e o artigo tem esse poder de substantivar as palavras. Todas as vezes que você coloca um artigo antes de uma palavra, ela automaticamente é transformada em substantivo. Sempre trabalhou sério. Aqui, esse adjetivo está sendo empregado como advérbio, porque é a forma como ele trabalhou. Podia também ser substituído por seriamente, né? Ou de forma séria. Então, aqui, ele está sendo empregado como advérbio. O grande problema é que a gente não pode dizer que uma palavra pertence à classe gramatical X ou Y sem essa palavra estar inserida num contexto. Por isso é muito importante que nós tenhamos uma noção das classes gramaticais, saibamos a sua função, mas principalmente a gente estude ou tente entender a função das palavras dentro do contexto, dentro de um texto, dentro de uma situação comunicativa, porque aí sim as palavras têm sentido e vão fazer sentido, por assim dizer. São invariáveis adjetivos que terminam em E, L, Z e M. Forte, amável, capaz. Com exceção de bom, né? Porque bom a gente tem o feminino que é boa. Mas geralmente os adjetivos terminados em M, com exceção de bom, a gente vai dizer que são invariáveis. Ou seja, eles não mudam, né? Do masculino para o feminino. Forte, amável, capaz. Os adjetivos hindu, cortês, melhor, maior, menor, interior e pior também são invariáveis. Adjetivos pátrios terminados em A ou ense também são invariáveis. Belga, né, cearense. E aí a gente tem locuções adjetivas. Gente, locução adjetiva é uma expressão que é formada de uma preposição mais um substantivo. E essa expressão, que é formada de preposição mais substantivo, eles desempenham o papel do adjetivo, eles têm o valor do adjetivo. É mesmo? Aqui, por exemplo, a blusa é cor de vinho. De vinho, está dando qualidade à cor. Então, isso aqui é o que a gente chama de locução adjetiva. Quando você diz assim, por exemplo, bandeira do Brasil, a expressão do Brasil tem o mesmo valor ou faz a mesma função do adjetivo brasileiro. Bandeira brasileira, bandeira do Brasil. Veja que do Brasil e brasileira tem a mesma função, que é dar qualidade à bandeira. Então, a expressão que é formada de preposição mais substantivo e que tem valor de adjetivo, a gente vai chamar de locução adjetiva. Em relação à função sintática, né, o adjetivo e a locução adjetiva, eles podem exercer as funções de adjunto adnominal, como a gente já viu aqui no canal, a gente já tem uma aula sobre adjunto adnominal. Eles podem também exercer a função de predicativo, tanto predicativo do sujeito quanto predicativo do objeto, e aqui a gente já tem uma aula também falando sobre predicativos. Aqui nós temos alguns exemplos. Foi recebido na estação por um homem forte e barbado. Forte e barbado são adjuntos adnominais, porque são adjetivos que acompanham o substantivo homem. O adjetivo também pode passar a advérbio e funcionar como adjunto adverbial em expressões como sorrir amarelo, falar alto, falar baixo, comprar barato, vender caro. Nesse caso, eles ficam invariáveis e no masculino singular. Vejam só, por que sorrir amarelo, esse amarelo está agindo como advérbio? Porque quem modifica o verbo é o advérbio, não é o adjetivo. E amarelo é o modo como você sorri, alto é o modo como você fala, baixo é o modo como você fala, barato é o modo como você comprou, caro é o modo como você vendeu. Então, esses adjetivos aqui, eles estão desempenhando a função de advérbio, logo, advérbio, sintaticamente falando, ele vai desempenhar a função de adjunto adverbial. E aí eu não vou entrar em detalhes, porque a gente não tem aula ainda sobre adjunto adverbial, mas a gente vai ter logo. Preciso só dizer mais uma coisa, que
Eles desempenham a função de advérbio porque eles estão modificando o verbo. E quem faz isso é o advérbio, não o adjetivo. Aspectos semânticos, né, em relação aos significados. Dependendo da posição em relação ao substantivo, o adjetivo pode mudar o significado, e pode mesmo. Por exemplo, o falso filósofo encontrou um filósofo falso. Gente, quando eu digo que o falso filósofo, é porque esse filósofo aqui é fajuto. Ele não é filósofo coisa nenhuma, né? É um charlatão. Quando eu digo que esse falso filósofo, esse charlatão, encontrou um filósofo falso, na verdade esse filósofo falso é porque o filósofo aqui é um filósofo mesmo, no entanto ele é mentiroso. Esse falso aqui, ele está com o sentido de mentiroso. Aqui ele não era filósofo, tá? Ele era charlatão. Aqui ele era um filósofo, só que mentiroso. A mudança da classe gramatical provoca a mudança de sentido. Nos desfiles de moda, o bonito é caro. Aqui o que é que eu estou querendo dizer? Aqui eu estou usando o adjetivo bonito, só que ele está substantivado. Por que, André? Porque eu coloquei um artigo antes dele. No que se refere ao gênero, a flexão dos adjetivos é semelhante à dos substantivos. Eles podem ser do gênero masculino ou do gênero feminino. Homem honesto, mulher honesta. Homem corrupto, mulher corrupta. Veja que aqui os adjetivos são honesto, honesta, corrupto, corrupta. A flexão de gênero normalmente é masculino ou feminino. Dependendo da forma que assumem, os adjetivos também podem ser classificados em biformes ou uniformes, que nem a história do substantivo. Né? Agora veja só, biforme é aquele adjetivo que tem uma forma para o masculino e outra diferente para o feminino, como honesto, honesta, corrupto e corrupto. Os uniformes são os substantivos que apresentam uma única forma para os dois gêneros. Por exemplo, inteligente. Tanto faz você dizer homem inteligente como mulher inteligente. O adjetivo inteligente vai ficar do mesmo jeito, ele não vai ter alteração. Homem simples, mulher simples, aluno feliz, aluna feliz. Então, inteligente, simples e feliz é o que a gente chama de adjetivo uniforme, porque ele tem uma única forma para os dois gêneros. Biforme, como eu já falei, mas nunca é demais repetir, apresenta uma forma para o masculino e outra para o feminino, né? Como tem aqui, simpático, simpática, alto, alta, estudioso, estudiosa. Os adjetivos simples, eles formam um plural da mesma maneira que os substantivos simples, ou seja, a terminação no plural varia conforme a terminação no singular. Então, honesta, você vai acrescentar só o S, vai ficar honestas. Fácil, você vai ter que retirar o L, o IL e vai acrescentar o E e S, fáceis. Os substantivos empregados como adjetivos, eles ficam invariáveis. Blusa vinho, blusas vinho. Camisa rosa, camisas rosas. Veja que aqui nós temos vinho, rosa e monstro, que normalmente são substantivos. Nesse contexto, ou nesses contextos aqui que eu estou apresentando, eles estão sendo empregados como adjetivos. Normalmente são substantivos que estão sendo empregados como adjetivos. Então, aqui, nesses casos, eles vão ficar invariáveis por causa disso, porque são substantivos que estão sendo empregados como adjetivos. Os adjetivos compostos, como é que é a regra para a gente fazer o plural deles? Como é que eles vão variar em gênero ou em número? Vamos lá. Como regra geral, os adjetivos compostos, somente o último elemento varia, tanto em gênero quanto em número. Então, por exemplo, você tem marrom escuro. Marrom escuro é um adjetivo composto, que é um adjetivo que foi formado por mais de um radical. Você quer variar de gênero ou de número? No caso de gênero, aí a gente não vai ter variação de gênero, mas a gente vai ter variação de número. Então, sapato, marrom escuro, sapatos, marrom escuros. Normalmente, quem vai para o plural é o último elemento. Causa sociopolítico-econômico. Causas sociopolítico-econômicos. Ó, o último é que variou. Camisa verde clara. Camisas verde claras. Só o último variou.
Se você tem um adjetivo composto, onde o último elemento é um substantivo, então ele vai ficar invariável, ele não varia. Camisa verde abacate. Camisas verde abacate. Por que, André, não ficou abacates? Porque abacate é um substantivo. Aqui ele está sendo usado dentro de um adjetivo composto, para formar um adjetivo composto. Mas abacate normalmente é um substantivo, então ele não varia, ele fica invariável. Sapato marrom café. Café não é um substantivo? No plural, aqui, o último elemento vai ficar invariável. Sapatos marrom café. Blusa amarelo ouro. Blusas amarelo ouro. Aqui tem ovo, gente, mas é ouro, tá? Ah, não, sério? Tanto faz se fosse ovo ou ouro, não tem problema, os dois ficariam ou ficarão invariáveis. Os adjetivos compostos azul marinho e azul celeste são invariáveis, então eles não variam, não vão mudar, tá? Nunca. Blusa azul marinho, blusas azul marinho. Camisa azul celeste, camisas azul celeste. Poxa, que faltou um S, ó. Camisas azul celeste. Meu Deus. No adjetivo composto surdo-mudo, ambos os elementos variam. Então, menino surdo-mudo, meninos surdos-mudos. Menina surda-muda, meninas surdas-mudas. Flexão de grau. O adjetivo apresenta-se no grau comparativo quando a qualidade que ele expressa está em comparação com a de outros seres. E no grau superlativo, quando essa qualidade se apresenta em grau mais elevado. Então, a gente tem o grau comparativo e a gente tem o grau superlativo. A mudança de grau pode ser obtida em dois processos. No processo sintético e no processo analítico. E a gente tem um grau comparativo, que pode ser dividido em três tipos diferentes: igualdade, inferioridade e superioridade. O de igualdade, a qualidade expressa pelo adjetivo aparece com a mesma intensidade nos elementos que se comparam. O comparativo de igualdade apresenta-se geralmente da seguinte forma: esta casa é tão arejada quanto aquela. Então, você tem a palavra tão, o adjetivo da frase e a palavra quanto ou como. Em suma, quando você encontrar ao lado do adjetivo as expressões tão como ou tão quanto, é porque você está empregando o adjetivo no grau comparativo de igualdade. No grau comparativo de superioridade, a gente vai achar ao lado do adjetivo as palavras mais que ou mais do que. Então, quando você diz aqui, esta casa é mais arejada do que aquela, esse adjetivo arejada está empregado no grau comparativo, porque você está comparando uma casa à outra, mas de superioridade, porque você usou as expressões mais que ou mais do que. Para estar no comparativo de inferioridade, a gente continua comparando duas coisas. No entanto, uma é menos que a outra. Portanto, se você achar o adjetivo da oração ladeado pelas expressões menos que ou menos do que, então é comparativo de inferioridade. Normalmente, o grau comparativo é obtido pelo processo analítico. Há, no entanto, alguns poucos adjetivos que formam o comparativo de superioridade pelo processo sintético, tá? Por quê? Você tem aqui o adjetivo bom. Se você fosse usar o adjetivo bom no grau analítico, ficaria mais bom. E mais bom, gente, não rola, né? Então, o que a gente tem que fazer é formar usando o grau comparativo sintético. E aí, o que é que a gente vai fazer? Melhor. Mal. Eu não posso dizer mais mal, vai ficar feio, vai ficar esquisito. Então, eu não vou dizer mais mal, eu vou usar a forma sintética, que é pior. Grande. Mais grande. Jamais você deve usar mais grande. É maior. É claro. Pequeno. Você não vai usar mais pequeno, tá? Você vai usar menor. Então, mais bom, mais mal, mais grande, mais pequeno, jamais. Corta isso aqui da sua vida. Quando você quiser obter o grau comparativo
usando os adjetivos bom, mal, grande e pequeno, você vai apelar para a forma sintética desses adjetivos, que é melhor, pior, maior ou menor. Melhor se você estiver se referindo a bom, pior se você estiver se referindo a mal, maior se você estiver se referindo a grande e menor se você estiver se referindo a pequeno. O grau superlativo pode ser absoluto ou relativo. O absoluto, ele se subdivide em dois tipos. Superlativo absoluto analítico, que é quando você usa junto do adjetivo uma palavra para modificar esse adjetivo, para colocá-lo num grau mais elevado, e aí você tem muito fácil, né? Ou você usa o superlativo absoluto sintético, que é quando você pega o adjetivo, no caso facílimo, é o superlativo absoluto sintético do adjetivo fácil. Quando você pega o adjetivo e acrescenta a ele uma terminação, um sufixo, para formar esse grau mais elevado do adjetivo. Então, você tem aqui facílimo, que é o superlativo absoluto sintético de fácil. Mas você também tem, dentro desse grau superlativo, a forma relativa. E aí, o que seria esse superlativo relativo? A qualidade atribuída pelo adjetivo é expressa em relação a outros elementos. Por exemplo, este exercício é o mais fácil do capítulo. Então, se você usar as expressões é o mais ou é o menos, você está usando o superlativo relativo. Quando você usa a expressão é o mais, você está usando o grau superlativo relativo de superioridade. Quando você usa a expressão é o menos, você está usando o adjetivo no grau superlativo relativo de inferioridade. Uma coisa que eu não tinha falado ainda é que quando a gente vai formar o superlativo absoluto sintético de algum adjetivo, normalmente a gente faz isso com um acréscimo dos sufixos superlativos, que são íssimo, ílimo ou érrimo. Agora a gente vai ver uma lista de superlativos absolutos sintéticos. Só que é o seguinte, quando o adjetivo apresenta mais de uma forma para o superlativo absoluto sintético, geralmente a primeira é erudita, quer dizer, é mais culta, e as demais são mais populares e mais utilizadas por nós no nosso dia a dia. A gente tem aqui alguns adjetivos e as suas formas no superlativo absoluto sintético. É o caso aqui de acre, tá? Então, a gente tem duas formas de fazer o superlativo absoluto sintético, que é acérrimo ou acríssimo, ágil, agílimo, agilíssimo, agradável, agradabilíssimo, agudo, acutíssimo, agudíssimo, amargo, amaríssimo, amável, amabilíssimo, amigo, amicíssimo, antigo, antiquíssimo, antiguíssimo, áspero, aspérrimo, o asperíssimo, atroz, atrocíssimo, audaz, audacíssimo e por aí vai. Em português, 4 adjetivos de largo uso possuem superlativo absoluto sintético regular ou irregular. Não conserva o mesmo radical. Então, bom, a forma regular é boníssimo, mas a gente também tem a forma irregular, que é ótimo, mas é o mesmo superlativo, tá? Mal, malíssimo é a forma regular, porque veja que conserva o mesmo radical, mas a gente também tem péssimo, que é a forma irregular, e é o superlativo de mal. Grande, grandíssimo ou grandíssimo são as formas regulares, mas a gente tem máximo, que é a forma irregular de fazer o superlativo do adjetivo grande. Pequeníssimo é a forma regular de fazermos o grau superlativo do adjetivo pequeno, mas a gente tem a forma irregular, que é mínimo, e também está certo. Vamos resumir aqui. A gente vai fazer o seguinte esquema. Nós podemos fazer os graus do adjetivo de duas formas: comparativo, superlativo. O grau comparativo se subdivide em 3 tipos: igualdade, superioridade e inferioridade. Como é que eu sei que está num desses 3, Andréa? Para ser de igualdade, eu tenho que ter ao lado, né, ao lado do adjetivo empregado na frase, as expressões tão como ou tão quanto. Para ser comparativo de superioridade, ao lado do adjetivo, eu tenho que ter as expressões mais que ou mais do que. Para ser comparativo de inferioridade, eu tenho que ter ao lado do adjetivo as expressões menos que ou menos do que.
Quando é que o adjetivo está empregado no grau superlativo? Bem, primeiro a gente tem que lembrar que o grau superlativo tem duas subdivisões. Ele se subdivide em absoluto e relativo. O absoluto, novamente, se divide em sintético e analítico. Sintético é quando a gente usa o acréscimo de sufixos ao adjetivo, o radical do adjetivo, para formar esse grau mais elevado do adjetivo. Analítico é quando eu uso uma palavra junto ao adjetivo para elevar esse grau. Normalmente a gente usa a palavra muito. Relativo. O superlativo relativo se subdivide em superioridade e inferioridade. Como é que eu sei que o grau superlativo relativo de superioridade está sendo utilizado, Andréa? Quando ao lado do adjetivo ou junto ao adjetivo, eu encontro a expressão é o mais ou é a mais. Quando é que eu estou empregando ou utilizando o adjetivo no grau superlativo relativo de inferioridade, André? Quando ao lado do adjetivo, próximo ao adjetivo, eu encontro as expressões é o menos ou é a menos. Nunca menos, gente. Menos não existe, pelo amor de Deus. Você entendeu, velho? Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem comentários. E na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço do meu blog, porque caso vocês tenham se interessado pelo assunto e queiram exercícios com gabaritos, basta acessá-lo. Até a próxima!